Tem uma pessoa que escreveu aqui, eu achei muito interessante a colocação dela, né? E eu sei que deve ser um momento muito difícil. Ela diz assim: Padre, eu gostaria muito que o senhor respondesse uma questão que eu tenho comigo. Quero saber se Deus perdoa uma mulher por ela ter feito um aborto no início da gravidez, com menos de um mês de gestação, e depois ter se arrependido profundamente e confessado ao padre o seu erro. Deus pode atingir os filhos que essa pessoa já tem, ou aqueles que ainda hão de vir, como uma forma de castigo ou condenação pelo aborto cometido? Que Deus o abençoe sempre, Padre. Antônia. Antônia, eu fiz questão de ler o seu e-mail porque é muito comum as pessoas acreditarem nessa punição divina, né? Ou até mesmo numa espécie de maldição que Deus lança sobre aquela pessoa por causa de um erro grave cometido. Minha filha, nós acreditamos na misericórdia. E a igreja nos ensina que toda vez que nós nos arrependemos de um pecado, confessamos este pecado e realizamos aquela penitência que o Padre nos dá, porque a gente sabe que a penitência, ela está diretamente associada ao erro cometido, para não ser mágica. Então, eu roubei isso daqui, Padre. Tudo bem, você vai e devolve isso daqui. É uma maneira que eu tenho de me reconciliar com o erro. Como eu não tenho como devolver a vida a um filho que eu matei no meu ventre, porque o aborto é isso, minha gente. A gente sabe que o discurso, às vezes, tenta nos livrar dessa palavra terrível, mas é isso que acontece. Quando uma mulher decide interromper a vida de uma criança no ventre, ela não está fazendo outra coisa senão matando. É matar, é um ser vivo. Essa história que o corpo pertence à mulher, o corpo pertence, mas ali é uma vida à parte. Está sendo gestada a partir daquela mulher, mas já é um outro ser. É cometer assassinato, sim, não tem outro nome para isso. Não vou entrar no mérito da questão, das discussões dos dias de hoje, mas toda vez que nós nos deparamos com alguém que passou pela experiência do aborto, o próprio movimento do tempo vai fazendo essa pessoa a ter, né, um posicionamento diante desse fato, que pode variar entre uma natural absolvição, ou então um processo de culpa inconsciente que é terrível. Antônio, o que seria essa maldição que nós podemos atrair a partir dos erros que nós cometemos? É Deus que nos envia? Não. É um fruto do nosso pecado mesmo. Quando não reconciliado, porque às vezes confessar o pecado e receber a absolvição do Padre não é o suficiente para que este pecado seja absolvido por nós. Já recebemos a absolvição do Padre, que representa a Deus, nós acreditamos nesse sacramento, nós acreditamos no ministério sacerdotal do Padre e nós acreditamos no sacramento da reconciliação. Mas agora há uma dimensão humana, Antônia, que a gente não pode negar. Nem sempre o ser humano que recebeu a absolvição divina por meio do Padre se absolve do erro cometido. Por causa da gravidade. É como você matar uma pessoa. Eu acredito que aquele que comete um assassinato, ele vai ser sempre assombrado. Eu não estou falando de assombração não, viu? Estou usando o termo, mas não é para remeter a essa assombração que às vezes nós ficamos, que faz parte do imaginário popular, não. Quando eu falo assombrar, é a gente colocar sombra, né? Um fato que me assombra, isto é, um fato que retira a minha luz, que vai me colocar sempre numa perspectiva de penumbra,
E aí toda a metáfora da dificuldade de caminhar no escuro. Então um fato, um erro que um dia eu cometi e que vai ser um fator de eu vou ficar perseguido por aquele acontecimento. Nós tivemos 2 casos, 2 crimes hediondos no Brasil nos últimos 2 meses. Aquela dentista que foi assassinada em São Bernardo do Campo, que foi queimada brutalmente, né, pelos criminosos, porque ela não tinha dinheiro, porque ela só tinha R$30 na conta. E esse dentista de São José dos Campos, que nós acompanhamos, eu particularmente acompanhei o sofrimento da família pela televisão, eu não os conheço, mas vi ainda no domingo a mãe dizendo que estava muito confiante na recuperação dele, e ontem ele faleceu, que morreu nas mesmas condições. É interessante, é cruel, né? É mais do que um crime, é um crime com requinte de crueldade. A violência no Brasil, ela está nos assustando muito por isso, porque deixou de ser, fui lá, roubou, e ele foi lá, roubou, ele foi lá e matou. Não, hoje tem uma crueldade em torno do acontecimento. Enfim, é possível que essa pessoa hoje esteja tão mergulhada no banditismo, que esteja tão mergulhada na própria crueldade, que isso não venha assombrá-la, que não venha provocar sombra sobre ela. Mas será que o próprio movimento do tempo, minha gente, não vai fazer com que este crime se torne um fardo, uma espécie de maldição, que essa criatura vai carregar pelo resto da vida? A maldição seria um peso que jamais poderia ser retirado das costas ou da consciência, que vai definitivamente nos impossibilitar da realização para a qual nós nascemos. Quando uma mulher comete um aborto, a maior dificuldade dela vai ser justamente reharmonizar a sua consciência com aquilo que aconteceu. É interessante, né, que a proposta cristã, ela fala o tempo todo do valor da vida. Isso nós aprendemos também com outras culturas, né? Isso não é só cristão. O valor do outro, né? O valor da pessoa do outro. Como isso tem sido negligenciado nos dias de hoje. Matar tem sido tão comum. Agora, o que a gente faz com aquele que a gente matou? Eu não sei, eu não sou um criminoso, né? Mas aquele que um dia passou pela experiência de tirar a vida de alguém, como que ele experimenta ser ele depois de tudo isso acontecido? Essa semana também, né, ajudei a divulgar um site que teve uma iniciativa de um rapaz lá em Juiz de Fora, www.naofoiacidente.com.br .org www.naofoiacidente.org. É um site que está justamente problematizando a questão de quem mata no trânsito, que foi negligente ao sair embriagado, ao atropelar uma pessoa, ao provocar um acidente e retirar a vida de alguém. São os crimes. São crimes. Como é que vive uma pessoa depois de ter passado pela experiência de retirar a vida de alguém? Então, Antônia, nós não acreditamos que Deus venha nos punir, que Deus venha, porque Deus não é um Deus de maldade. Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Deus vai olhar para os seus filhos sempre de maneira amorosa. A opção de Deus pela criatura não modifica, não é? Padre, mas como é que nós vamos entender então o processo da condenação? A condenação nasce das escolhas que nós fazemos, não é Deus que nos condena. Eu acredito que o juízo final,
posso estar errado, né? E cada um de nós tem o direito de pensar o juízo final de acordo com a história que tem, com aquilo que viu, com aquilo que estudou. Eu particularmente penso que o juízo final seja um momento em que a gente fica diante de Deus, em que nós dizemos a Ele tudo que a gente fizemos, tudo que nós fizemos, e estaremos tão iluminados pela verdade, que seremos nós próprios que diremos o que merecemos ou não. Deus não precisará abrir a boca para nos dizer o que merecemos, porque Ele quer o tempo todo que nós façamos o bem. Ele enviou o seu Filho, que se encarnou e que passou entre nós fazendo o bem, morreu para nos salvar, nos deu o tempo todo e nos dá o tempo todo, através da igreja, através da ação do Espírito, a força necessária para a gente viver a vida de maneira correta, para a gente não matar o outro, para a gente não abortar o filho que tem. Antes do pecado do aborto, né, minha gente? Porque às vezes a gente fica falando do pecado do aborto, mas a gente esquece que se aborta é porque antes houve a negligência com a sexualidade. Houve, muitas vezes, o sexo visto de maneira muito banal. As crianças são feitas de qualquer jeito, né? Elas nascem, elas são fecundadas a partir de relacionamentos que nem têm amor. Então a estrutura do mundo é muito pecaminosa. E a nossa postura cristã, o desafio é justamente quebrar essa estrutura pecaminosa e a gente viver de um jeito diferente. E nisso está a dimensão profética do nosso seguimento a Jesus. Tá bom, hoje é comum abortar, mas eu não vou abortar. A minha postura será profética. Ainda que eu não grite nas praças, mas eu grito com a minha vida e eu convenço os que estão mais próximos. Hoje eu acompanho e vejo como a Elba Ramalho, essa grande cantora da música popular brasileira, tem lutado pela vida. E você sabe como é que ela luta, Cristian? Além dos encontros que ela faz, ela luta pelo telefone, meu amigo. Quantas vezes eu estava com a Elba e de repente o celular dela tocava, alguém passava um número e ela fala: padre, 1 minuto só. E ali ela ligava para uma menina, de repente, lá no interior do Rio Grande do Norte. E ela vai convencer aquela menina, falou: eu sou Elba Ramalho, estou sabendo que você está grávida, que você pretende abortar. Eu gostaria de lhe pedir que não fizesse isso. E começa a falar do valor da vida para aquela menina. Nós nos dispomos a ajudar, nós nos dispomos a ir até você. Você já imaginou? Que atitude profética está tendo essa criatura, com toda a equipe que trabalha com ela? Porque às vezes nós somos os bonitões da balachita, a gente vai lá, faz um discurso, mas se alguém nos pede esse comprometimento do dia a dia, de repente você acordar de madrugada, porque você vai receber uma mensagem nos indicando um telefone para quem nós devemos ligar, para ajudar a convencer aquela pessoa a não abortar. Isso é muito incisivo, minha gente. Isso é muito, como é que é a palavra? Eficaz. Né? Isso é uma pessoa assumir as consequências da evangelização com muita radicalidade. Então a estrutura é pecaminosa. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou quebrar o pecado por onde eu for. Então, se eu estou no meio onde prevalece a fofoca, eu vou pedir, eu vou exortar para que aquela fofoca termine ali, para que não vá adiante. Se eu estou no meio onde as pessoas estão promovendo injustiças, eu serei o primeiro a me posicionar. Gente, nós estamos sendo injustos. Se no meu ambiente de trabalho eu percebo que ali as pessoas estão explorando outras, serei eu o primeiro a dizer: nós não admitiremos essa exploração. E por aí vai. Se nós não quebrarmos o poder do pecado na parte de mundo que nos cabe, nós seremos eternamente amaldiçoados. Não por Deus, pelas consequências nefastas
das nossas indiferenças e das nossas negligências. Não é Deus que nos amaldiçoa. É a própria consequência. Toda vez que eu não escolho o bem, eu estou permitindo que o manto da maldição recaia sobre mim. Toda vez que eu lanço de uma palavra imprópria, toda vez que eu jogo sobre o outro a minha ira, eu estou de alguma forma puxando um ponto desse manto da maldição sobre mim. Porque se nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós não podemos contradizer essa misericórdia acreditando que Ele possa nos amaldiçoar. Não. Só que Deus nos trata com maturidade. Ele nos perdoa os pecados, mas as consequências destes pecados nós precisamos assumir. E muitas vezes a maldição nos vem justamente pelas consequências do pecado. Tem que levar aquele fardo ao longo da vida, porque naquele momento eu não consegui escolher. Eu não fiz a opção pela vida. E tudo que a gente escolhe, a gente vai ter que assumir as consequências do que escolheu. Agora, quando a gente para pensar, quando a gente identifica que a escolha de hoje semeia céu ou promove inferno, alguma coisa tem que mudar dentro de nós, não é verdade? Se a gente é consciente de que o céu está sendo plantado hoje através das nossas atitudes, dos passos que nós damos ou não, porque o céu ele pode ser construído a partir de passos que damos, mas ele também pode ser construído a partir de retrocesso, né? Eu deixo de ir, eu sei que aquele não é o meu lugar, o que antes era comum para mim deixa de ser, eu recuo, porque começa a avançar para outras dimensões. O inferno eu construo também toda vez que eu não quebro essa estrutura pecaminosa que o mundo promove o tempo todo. E aí está o grande prejuízo, minha gente. Eu sempre digo isso. Nós lutamos sempre no prejuízo, porque é impressionante como nos dias de hoje o poder do diabólico tem sido disseminado entre nós, dentro da igreja inclusive. Dentro das igrejas, o poder do diabólico tem prevalecido. Prevalecido não, desculpe. Ele tem disseminado, ele tem crescido. Porque Jesus nos prometeu que sobre a igreja o mal não iria prevalecer. Mas como é que nós fazemos para que esse mal não prevaleça? Quebrando o poder dele hoje aqui, nesse espaço que nos cabe. Quando você é convidado a olhar para a estrutura da sua vida, identificar o que é pecaminoso e quebrar isso. Você pode ter certeza que ao quebrar a estrutura de tudo que é pecaminoso na sua vida, você vai permitir que essa semente da felicidade que Deus colocou em você volte a crescer. Pode ser que ela tenha ficado raquítica há um tempo, porque o pecado foi muito. Mas a partir do momento que você quebra esse pecado, que você quebra o poder dele em você, a graça de Deus atua e volta a fazer crescer essa felicidade que você porta dentro de você como um dom, como uma possibilidade. Muito obrigado, minha gente. Vamos continuar quebrando as estruturas pecaminosas que nos rodeiam, que nos envolvem. Vamos continuar nessa luta diária por fazer prevalecer a bondade de Deus. Vamos continuar anunciando a sua misericórdia e consertando naquilo que a gente pode as consequências das maldições que os nossos erros provocam. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir.